Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Moleculares e Celulares de hoje. Nós já trabalhamos em nossas aulas anteriores a respeito de características dos tipos celulares que formam os organismos vivos atualmente, né? Células procariontes e eucariontes, características em geral em relação à estrutura e particularidades de cada um desses tipos de células, mas o funcionamento da atividade celular de uma maneira mais detalhada e mais aprofundada, a gente só vai trabalhar na unidade 3, né? O que é que a gente começou a trabalhar na nossa última aula? A composição química dessas células vivas. Quais são as moléculas, quais as substâncias que entram na composição dessas estruturas celulares, né? E aí a gente viu que essas substâncias pertencem basicamente a dois grandes grupos. É o que nós chamamos de compostos inorgânicos e o que nós chamamos de compostos orgânicos, né? As moléculas inorgânicas são moléculas de menor tamanho, de menor peso molecular. Geralmente, delas são moléculas que não possuem o átomo de carbono na sua composição, e mesmo se o possuírem, são moléculas de estrutura simples, né? Representadas basicamente pela água, que foi o que a gente estudou na aula passada, e temos também nesse grupo os eletrólitos, né, os minerais, que nós iremos estudar em aula posterior. Os compostos orgânicos são as chamadas biomoléculas. São moléculas de átomos de carbono, né, de peso molecular maior, de estrutura mais complexa. E aí, nesse grupo, hoje, nós vamos estudar os aminoácidos que levam à formação das proteínas, e nesse grupo também estão incluídas as enzimas. Além disso, nós temos os açúcares, os carboidratos, gorduras, né, ceras, o colesterol, os óleos, como lipídios, os ácidos presentes no núcleo das células, representado pelo material genético, DNA e RNA, os ácidos nucleicos, e temos ainda as aminas vitais, né, requeridas em pequena quantidade, mas essenciais para o funcionamento, né, das atividades metabólicas da célula, que são as vitaminas, tá? Então, isso nós precisamos encerrar esse conteúdo antes da nossa primeira avaliação oficial, tá? E hoje a gente vai ficar com o grupo das proteínas. Então, pessoal, as proteínas estão presentes em alimentos diversos, né? A gente tem muita proteína no leite, os derivados do leite, né? Laticínios de um modo geral. É comum encontrarmos as proteínas no reino vegetal também, no que diz respeito a algumas castanhas, os legumes, né? As plantas cujo fruto é um legume, elas feijão, soja, ervilha, né, a vagem, tendem a ser muito ricas em proteínas, né? A carne animal, o ovo, ele é muito rico em proteínas. E as proteínas, elas basicamente são constituídas por unidades menores que a formam, que a constituem, que são os aminoácidos, tá? Então, proteínas, como sendo biomoléculas, como sendo compostos orgânicos, são moléculas mais complexas, de peso e tamanho molecular maior, formadas por várias unidades repetidas, unidas umas às outras. Que substâncias são essas? Os aminoácidos, tá? Sempre quando a gente ingere uma proteína, nós não iremos absorver aquela proteína para a corrente sanguínea. Ela sempre precisará ser digerida nos aminoácidos que a constituem, para que tenha um tamanho molecular suficiente para atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea e o sangue levar esses aminoácidos para as nossas células, e a partir disso a gente sintetizar as proteínas de que a gente necessita. O organismo jamais conseguirá absorver uma proteína da maneira como a gente ingere. A gente ingere os aminoácidos que a formam. E é disso que a gente precisa. Porque a proteína, ela é a expressão molecular da informação genética.
todas as proteínas que o seu organismo necessita para realizar suas funções vitais, o material genético tem a informação para a síntese dessas proteínas. O que é que a gente precisa? Dos aminoácidos. Os aminoácidos que constituem as proteínas, parte deles o nosso organismo é capaz de sintetizar. Outros só conseguimos obter através da dieta, através dos alimentos, tá? Às vezes, vegetarianos, né, ou veganos estritos têm uma certa dificuldade em adquirir alguns desses aminoácidos, em virtude de que alguns deles são encontrados basicamente em proteínas de alimento, né, animal apenas, tá? Bom, então as proteínas são macromoléculas, né? Têm um peso molecular considerável, constituídas por várias unidades repetidas e unidas entre si, que são os aminoácidos. Então, a proteína, ela é considerada como sendo um polímero de aminoácido. O que é um polímero? É uma macromolécula formada por várias unidades repetidas unidas entre si. Essas unidades, os monômeros que formam a proteína, são quem? São os aminoácidos, tá? A menor proteína, ela tem 56 aminoácidos. Então, preciso de ter vários deles unidos para formar essa molécula, tá? Por isso que ela é uma macromolécula, ela é um polímero, formada por monômeros unidos entre si, que são quem? Os aminoácidos, né? O aminoácido é um composto orgânico, né? Um composto de átomo de carbono, de tamanho molecular considerável, e que apresenta uma estrutura química, um esqueleto carbônico básico. Então, todo aminoácido tem um grupamento amino, NH2, com átomo de nitrogênio, um grupamento ácido carboxílico, C-OH, daí o nome aminoácido, porque ele tem função amino e função ácido carboxílico na molécula, tá? Além disso, todo aminoácido vai ter, unido a esse átomo de carbono, em que o grupamento amino e o ácido carboxílico estão unidos, um átomo de hidrogênio também. Então, a estrutura química de um aminoácido vai envolver sempre esse átomo de carbono, unido a um grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico, a um átomo de hidrogênio, e esse CH3 aqui, essa metila, ela está exemplificada aqui na estrutura do aminoácido, mas essa parte aqui, pessoal, que a gente chama de cadeia lateral. Essa cadeia lateral, ela é variável de um tipo de aminoácido para o outro. Então, o que diferencia um tipo de aminoácido do outro é só essa cadeia lateral. Toda essa estrutura química aqui, carbono, grupamento amino, ácido carboxílico e hidrogênio, é idêntica entre todos os aminoácidos. O que vai diferenciar um do outro é essa cadeia lateral, tá? Nós temos, pessoal, 20 tipos de aminoácidos diferentes na natureza. Todas as proteínas de qualquer ser vivo são formadas por esses 20 aminoácidos. E o que diferencia um aminoácido do outro? Essa cadeia lateral. Essa outra estrutura aqui, ela é toda idêntica entre todos os aminoácidos, tá? Nossa, professor, toda e qualquer proteína, desde uma bactéria até um ser humano, de plantas, são formadas apenas por esses 20 aminoácidos? Apenas não, tá? Porque uma analogia bastante considerável aqui é você imaginar que com 10 algarismos, você tem uma infinidade de números. Imagine com 20 aminoácidos. Você vai formar todo e qualquer tipo de proteína que seja necessário na natureza, tá? Dentre os compostos orgânicos, o mais abundante nos organismos vivos são as proteínas, tá? Dentre todos os compostos orgânicos, aqueles mais abundantes nos organismos vivos são as proteínas. A maior parte de nossas moléculas orgânicas são proteínas. A gente tem proteínas em todas as células e em todas as partes da célula, tá? Então, na membrana,
a membrana, no citoplasma, nas organelas, no núcleo, a gente encontra proteína. Então aqui a gente tem os 20 aminoácidos, né? A estrutura química desses 20 aminoácidos encontrados na natureza. Qualquer proteína é formada com esses 20 aminoácidos. Isso aqui não é para ser decorado, é apenas para ser consultado. Ninguém decora, né, a estrutura química dos 20 aminoácidos. É igual a tabela periódica, é para ser consultado. É igual o código genético, né? Ninguém decora, é apenas para que você tenha como material de consulta. Então, eu havia dito para vocês que dos 20 aminoácidos, né, alguns deles o nosso organismo é capaz de sintetizar e outros a gente só consegue obter exclusivamente dos alimentos, na dieta, né? Os que o nosso organismo consegue sintetizar, eles são chamados de não essenciais. E o que nós precisamos obter da dieta, o que o nosso organismo não sintetiza, são os essenciais, tá? Dentre os 20, basicamente 10 são essenciais, ou seja, aquele que o nosso organismo não produz e a gente tem que obter dos alimentos, né? Então, os essenciais são a arginina, a fenilalanina, a lisina, leucina, metionina, serina, treonina, isoleucina, triptofano e valina, tá? Os outros 10, o nosso organismo sintetiza, são os não essenciais. Histidina, ácido aspartico, alanina, cisteína, glicina, glutamina, ácido glutâmico, asparagina, tirosina e prolina, tá? Essa tabela aqui mostra também os 20 aminoácidos, a estrutura química de cada um deles. Vocês podem observar aqui nessa coluna em amarelo, né? Seria aquela parte da molécula do aminoácido que é comum entre todos eles. Então, lembra que nós acabamos de dizer que unidos a um átomo de carbono, nós temos o grupamento amino, o grupamento ácido carboxílico e um átomo de hidrogênio. Então, essa estrutura química, ela não varia entre os 20 aminoácidos, que é o que nós mostramos aqui, né? Então, dos 20 aminoácidos, o átomo de carbono, unido ao grupamento amino, ao grupamento ácido carboxílico e ao hidrogênio, é idêntico. O que muda, por isso que está até aqui em asterisco, é essa cadeia lateral. Então aqui eu posso ter um carbono, né, com os 3 hidrogênios, posso ter um outro hidrogênio, posso ter ali uma cadeia de 3 carbonos, 4 carbonos, um anel aromático, vai variar, tá? E é isso que vai diferenciar um aminoácido do outro. Aqui, pessoal, o grupamento amino, né, e o ácido carboxílico, eles estão aqui ionizados, né, porque o grupamento amino é NH2. Vejam vocês que aqui está NH3. E o grupamento ácido carboxílico é C-OH. Então, aqui está faltando o hidrogênio, e ao sair, né, ele deixa uma carga parcialmente negativa no oxigênio, e o grupo NH2, quando está com um hidrogênio a mais, ficando NH3, esse grupamento ele fica protonado, ele fica parcialmente positivo. Aqui foi colocado assim porque nas nossas células esses grupamentos estão ionizados, pelo que nós vimos na aula da semana passada, né? Porque nas células, devido à água, né, esses grupamentos estão em solução aquosa. E em solução aquosa a gente tem a possibilidade, né, dependendo do pH do meio, se está ácido ou básico, nós temos a possibilidade, né, de que tenhamos a presença dessas cargas elétricas tanto no grupamento amino quanto no grupamento ácido carboxílico, né? Então, em pH ácido, geralmente eu neutralizo essa carga negativa, né?
e o aminoácido se comporta como catiônico, ele fica protonado. E um pH alcalino ou básico, que vai ter mais cargas negativas, né? Eu tendo a neutralizar essa carga positiva e o aminoácido tende a ficar aniônico, com carga negativa, tá? Vejam vocês aqui para cada um deles, alanina, valina, leucina, isoleucina, você tem qual é a constituição da estrutura química da cadeia lateral, tá? E aí, quimicamente, isso aí, vocês estudam de maneira mais aprofundada em disciplinas relacionadas à química, tá? Mas aí a gente tem, quimicamente, aqueles considerados não polares ou hidrofóbicos, que têm aversão pela água, tendem a não ter boa solubilidade em água, porque a cadeia lateral é hidrofóbica, não tem carga elétrica, tá? Aqueles polares sem carga, os polares com carga negativa, como vocês podem observar aqui na cadeia lateral, e os polares com carga positiva, como vocês também observaram aqui, tá? Outra tabela com a estrutura química dos 20 aminoácidos, e aqui em azul é que está destacada a cadeia lateral, tá? O grupamento amino, o grupamento ácido carboxílico, o carbono e o hidrogênio idêntico entre todos os aminoácidos, tá? E aqui também aqueles não polares, né? Os alcoólicos seriam aqueles que têm a hidroxila, que é o que caracteriza a função álcool na química. Os aromáticos, que têm um anel aromático, né? A cadeia de 6 carbonos cíclica com duplas ligações conjugadas, aqueles que têm ácido carboxílico não só no grupamento no esqueleto carbônico comum, mas também na cadeia lateral, né? Bases aminadas é aquelas que têm a função amina na cadeia lateral, ou seja, tem que ter o átomo de nitrogênio. As amidas, que é esse grupamento C-ONH2. Os sulfurados, aqueles que têm átomo de enxofre na cadeia lateral, e aquele único, né, a prolina, considerada como tendo um grupamento imino, que é essa cadeia de 3 carbonos cíclica, né, fechada. Mas como eu disse, pessoal, isso aqui não é decorado, isso aqui é só para ser consultado, é só para demonstrar para vocês as características desses aminoácidos, tá? Bom, pessoal, de onde provém o átomo de nitrogênio que entra na composição do grupamento amino dos aminoácidos e que os organismos, a partir disso, utilizam esse grupamento amino dos aminoácidos e os aminoácidos para sintetizar as suas proteínas? Na natureza, o maior reservatório que a gente tem de nitrogênio é a atmosfera, em que ele está na forma do gás nitrogênio, que é N2, tá? Na verdade, 78%. Muito mais do que oxigênio, a maior porcentagem de gases da atmosfera é representada pelo gás nitrogênio. Só que esse gás nitrogênio, as plantas, os animais, não conseguem assimilar esse gás da maneira como ele é encontrado na atmosfera para incorporar sua biomassa, para incorporar suas moléculas orgânicas. É diferente, por exemplo, do CO2, o gás carbônico. O carbono utilizado para a constituição das biomoléculas da biomassa dos seres vivos, ele é proveniente da atmosfera também, do gás carbônico. Só que as plantas, por meio da fotossíntese, são capazes de utilizar esse gás carbônico e reagir com água e produzir uma molécula orgânica, que é a glicose, o alimento, né? O gás nitrogênio não. Ele tem um ciclo bastante complexo até que se consiga ser absorvido ou incorporado por plantas ou até mesmo por animais, tá? Então, as bactérias, apesar de terem uma importância médica, causarem infecções graves, elas são essenciais para a manutenção da vida nos ecossistemas, no nosso planeta, né? Existem bactérias que são essenciais para a manutenção da vida, inclusive aquelas decompositoras, né? E existe um grupo de bactérias que vive no solo, pessoal,
chamadas de bactérias Rhizobium, tá? Ou bactérias fixadoras do nitrogênio atmosférico no solo. Essas bactérias vivem no solo ou principalmente associadas às células de raízes de vegetais leguminosos, que são aqueles cujo fruto é um legume. Feijão, soja, ervilha, tá? Elas se associam, elas formam nódulos numa associação simbiótica com raízes de plantas o quê? Leguminosas, tá? Essas bactérias, sim, elas possuem sistemas enzimáticos capazes de utilizar o nitrogênio atmosférico e convertê-lo em amônia, que já é uma forma diferente do átomo de nitrogênio ser encontrado numa molécula. No ar atmosférico, né, a gente tem a molécula do gás nitrogênio, que é N2. Aqui a gente já converte esse gás nitrogênio em amônia, que é o NH3, tá? Algumas poucas espécies de planta são capazes de absorver o nitrogênio do solo na forma de amônia. Por isso você tem essa seta tracejada aqui, porque a absorção dessa amônia é por algumas plantas, mas é uma quantidade muito pequena, tá? Aí, a forma como o nitrogênio pode ser aproveitado ou incorporado por qualquer vegetal não é na forma de amônia, e sim na forma de nitrato. Então, a amônia é convertida em nitrito, que é o NO2, por um outro grupo de bactérias que vive no solo, que são as nitrossomonas. Aí, esse nitrito, por um outro grupo de bactérias que vive no solo, que são as nitrobactérias, converte o nitrito a nitrato. Aí, o nitrato, em solução aquosa no solo, com água e minerais, toda e qualquer planta consegue absorver o nitrogênio nessa forma. Esse nitrato, incorporado pela planta, é utilizado para a síntese de aminoácidos. Esses aminoácidos, a planta sintetiza suas proteínas, né? E dessa forma, então, você tem a produção de aminoácidos e proteínas a partir do nitrato pela planta, absorvida pelo solo, né? E os animais, né? De que forma que eles vão obter esse átomo de nitrogênio? Ao se alimentar da planta. Porque aí a planta já vai ter os aminoácidos e as proteínas que ela formou a partir do nitrato que ela absorveu do solo. E aí, a partir disso, ele digere essas proteínas, absorve esses aminoácidos e utiliza esse aminoácido para a constituição de suas proteínas que fica incorporada à sua biomassa, né? Então, nós, ao nos alimentarmos de grãos, frutos, legumes, folhas verdes, obtemos esses aminoácidos e ao ingerir carne de gado, por exemplo, que por sua vez pastou, a gente também está adquirindo o quê? Esses átomos de nitrogênio na forma dos aminoácidos, tá? Quando houver a morte dessas plantas e animais, esses cadáveres sofrerão ação de bactérias decompositoras e o átomo de nitrogênio, que constitui os aminoácidos e as proteínas, tanto de plantas quanto animais, por ação de bactérias e fungos decompositores, são devolvidos ao meio, ao solo, na forma de amônia. Aí, novamente, as nitrossomonas convertem a amônia em nitrito, as nitrobactérias convertem nitrito a nitrato, que vai ser reabsorvido pela planta e dar continuidade ao ciclo, né? Bom, mas por que é que o nitrogênio atmosférico não esgota, já que ele está sendo assimilado, né, por essas bactérias do solo? Porque existe um outro grupo de bactérias chamadas de denitrificantes, ou pseudomonas, que são capazes de converter o nitrato, que não foi absorvido pelas plantas e está no solo, em nitrogênio atmosférico. E que repõe esse nitrogênio que foi retirado da atmosfera, né? Então é o que a gente diz, gente, a matéria tem um fluxo cíclico nos ecossistemas, né? Os átomos que constituem os organismos vivos, eles sempre serão devolvidos ao ambiente. Nada do que temos aqui é nosso. Tudo é emprestado. Até os átomos que fazem parte da constituição das suas células e de seus tecidos, tá? Só um adendo aqui, pessoal, não só por meio da morte das plantas e dos animais, tá? Mas os animais liberam muito também excretas nitrogenadas. A urina, por exemplo, ela contém ureia, né? Que vem da degradação de aminoácidos no organismo.
Então, os aminoácidos e as proteínas, eles são degradados, né, em amônia, ela é convertida em ureia, que é eliminada para o meio, e por ação de decompositores, você dá continuidade ao ciclo. Tá? Bom, pessoal, no início da aula eu falei para vocês que as proteínas, elas são polímeros de aminoácidos, né? Com isso, nós temos uma macromolécula formada por monômeros, por várias unidades repetidas entre si, que nada mais são do que os aminoácidos. Esses aminoácidos se unem para formar a proteína, né? Por meio de que tipo de ligação química? É uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é aquela ligação que é capaz de unir dois aminoácidos para formar uma molécula de proteína, tá? Essa ligação peptídica, pessoal, ela vai se estabelecer de que maneira? Imagine vocês que aqui nós tenhamos dois aminoácidos, uma glicina, por exemplo, e uma alanina. Então, de novo, lá a estrutura química comum entre todos os aminoácidos é o carbono, o grupamento amino, o ácido carboxílico e o hidrogênio, né? Aí a cadeia lateral da glicina é um hidrogênio, a cadeia lateral da alanina é um grupamento metila, tá? E aí depende do tipo de aminoácido, né? A ligação peptídica, pessoal, ela é aquela ligação que vai sempre se estabelecer entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amino do aminoácido seguinte. O grupo carboxila, ele perde o grupamento OH, hidroxila, e o grupamento amino perde um átomo de hidrogênio. Então vejam vocês, se você remove aqui a hidroxila, se você remove aqui o átomo de hidrogênio, esse carbono ele vai ter que se ligar diretamente ao nitrogênio, que é essa ligação aqui. Porque o carbono, gente, ele sempre faz 4 ligações para estar estabilizado. 1, 2, 3, 4. E o nitrogênio, 3. 1, 2, 3. Então, se você tira a hidroxila aqui, o carbono fica sem uma ligação. Se você tira o hidrogênio aqui, o nitrogênio fica sem uma ligação. Então, essa ligação que se faz entre o carbono e o nitrogênio restabelece o equilíbrio desses átomos, a estabilização deles. Porque o carbono continua fazendo 4 ligações, 1, 2, 3, 4, e o nitrogênio continua fazendo 3 ligações, 1, 2, 3. E aqui, gente, uma hidroxila com um hidrogênio, a gente vai ter a formação de uma molécula de quê? De água. Porque H mais H, H2, O. Então, toda vez que se estabelece uma ligação peptídica unindo um aminoácido a outro, tá vendo que aqui ele está unido? Tem-se a liberação de uma molécula de água. Então, a gente fala que é uma síntese, né, por desidratação, tá? E aqui eu tenho dois aminoácidos unidos, aí eu tenho um dipeptídeo. Uma terceira ligação, uma segunda ligação peptídica a um terceiro aminoácido vai formar um tripeptídeo, são 3 aminoácidos unidos. 4 aminoácidos, tetrapeptídeo. Quando eu tiver 56, aí eu já tenho a capacidade de formar uma proteína. Antes disso, eu só tenho peptídeos, tá? Eu não tenho uma molécula, né, proteica propriamente dita, porque a menor proteína tem 56 aminoácidos, tá? Olha aqui, novamente, um exemplo de ligação peptídica, né? Nós temos o grupamento ácido carboxílico de um aminoácido e o grupamento amino de outro. A ligação peptídica sempre se estabelece removendo
uma hidroxila do grupamento ácido carboxílico de um aminoácido e o átomo de hidrogênio do grupamento amino do aminoácido seguinte. Hidroxila com o átomo de hidrogênio, H mais H, H2, o átomo de oxigênio, O. Sai a molécula de água. E aí esse carbono, ele vai se ligar diretamente agora ao nitrogênio. E aí aqui, essa ligação aqui é onde se formou a ligação peptídica. E aí eu já tenho 2 aminoácidos unidos. E a unir a um terceiro, a um quarto, a um quinto, vai acontecer sempre dessa forma, liberando sempre uma molécula de água a cada ligação peptídica, né? Aqui, ó, a ligação peptídica se estabeleceu aqui. Então aqui, de novo, pessoal, são várias representações do mesmo tipo de ligação, né? Um aminoácido, o segundo aminoácido. A ligação sempre acontece com o grupamento carboxila e o grupamento amino do outro aminoácido. O grupamento carboxila libera OH e o grupamento amino o átomo de hidrogênio. H, H, O, H, H, O é a molécula de água, H2O, né? E aí, esse carbono agora, essa ligação aqui que foi perdida, né, da hidroxila, ele vai ter que se ligar diretamente ao átomo de nitrogênio. E aí eu tenho a formação dessa ligação peptídica. Então, eu já tenho 2 aminoácidos unidos, né? A próxima ligação vai pegar a hidroxila desse aminoácido, o átomo de hidrogênio do grupamento amino do terceiro aminoácido e vai se estabelecer uma nova ligação peptídica, tá? E aí, ó, nessa ligação entre o carbono e o nitrogênio, carbono e nitrogênio, carbono e nitrogênio, carbono e nitrogênio, eu vou unindo os aminoácidos para formar o peptídeo, né? Quando eu tiver 56 unidos, aí eu já tenho a capacidade de ter uma proteína. Antes disso, eu só vou ter dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, pentapeptídeo, hexapeptídeo, heptapeptídeo, octapeptídeo e assim sucessivamente, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre essa ligação peptídica? Gostaria de fazer alguma pergunta? Porque a gente vai passar para uma outra parte. Por enquanto, não. Então, tá ok então, pessoal, dando continuidade. Cada proteína, ela exerce uma função diferente no organismo e cada proteína, ela vai ter uma constituição, apesar de todas elas serem formadas por aminoácidos, diferente uma da outra, né? Então, professor, todas as proteínas são formadas por os 20 aminoácidos possíveis que nós temos na natureza? Sim. Então, o que vai diferenciar uma proteína da outra? A melhor forma de você compreender isso aqui, pessoal, é aquela analogia que eu fiz no início da aula, como se fossem os números. As proteínas são números, os aminoácidos são os algarismos, né? Com 10 algarismos, você forma infinitos números. Com 20 aminoácidos, você forma também infinitos tipos de proteínas, tá? Então, em que é que se difere as proteínas? Elas podem se diferenciar pelo número de aminoácidos. Então, tem proteína que vai ter 56, tem proteína que vai ter 80, tem proteína que vai ter 100, tem proteína que vai ter 200 aminoácidos. Lógico, se nós temos 20 tipos diferentes de aminoácidos, gente, para formar uma proteína, e se a menor tem 56, eles podem e vão estar repetidos diversas vezes na molécula, tá? Bom, mas eu posso ter proteínas diferentes com o mesmo número de aminoácidos. Então, por exemplo, eu posso ter uma proteína com 80 aminoácidos e uma outra proteína que é diferente com 80 aminoácidos. Aí onde pode residir a diferença? Os tipos de aminoácidos que estão presentes naquela proteína, na cadeia dela. Então, em determinada proteína eu tenho 80 aminoácidos e na outra também, mas em uma eu tenho valina, isoleucina, triptofano, tirosina e ácido glutâmico, por exemplo. Numa outra proteína que também tem 80 aminoácidos, eu posso ter aminoácidos diferentes, né? Isoleucina, triptofano, fenilalanina, tirosina, ácido glutâmico, ácido aspartico, por exemplo, né?
E, pessoal, eu ainda posso ter duas proteínas diferentes com o mesmo número de aminoácidos, com os mesmos tipos de aminoácidos, mas se eu alterar a sequência em que esses aminoácidos estão unidos, a proteína é também diferente. Porque, por exemplo, você pode ter o número 4.312. Esse número foi constituído com 4 algarismos, 4.312. Eu posso ter um outro número com os mesmos 4 algarismos, mas o número ser diferente. Por exemplo, 1.342. 4 algarismos, os mesmos algarismos, só que a sequência em que eles estão unidos faz com que aquele número seja diferente. É a mesmíssima coisa para as proteínas. Então, as proteínas vão diferenciar em uma, duas ou em relação a essas 3 características. Mas se elas se diferenciarem em um critério desse só, ela já é uma proteína diferente. Então, pelo número de aminoácidos que estão nas proteínas, pelos tipos de aminoácidos que formam aquela proteína, ou pela sequência em que eles estão unidos para formar a proteína. Tá? Nas nossas células, as proteínas são sintetizadas, pessoal, pelos ribossomos. Então, a proteína é a expressão molecular da informação genética. O núcleo tem um DNA que vai transcrever a sua sequência de bases nitrogenadas do código genético em um RNA mensageiro, e isso no citoplasma vai ser traduzido, esse é o nome mesmo, ocorre a tradução da sequência de bases nitrogenadas do material genético na síntese de uma proteína. Então, o DNA controla a atividade celular por meio da síntese de proteínas, tá? Esse processo a gente vai estudar em detalhes na unidade 3. Mas eu estou falando a respeito disso porque quando a proteína é sintetizada no ribossomo, ela passa por alguns níveis de organização até que ela esteja pronta para exercer a sua atividade. Então, ela passa por níveis do tipo estrutura primária, secundária, e só quando ela chega na estrutura terciária é que ela está na sua configuração nativa e madura, apta a desempenhar a sua função. E essa estrutura terciária é a estrutura que a gente chama de estrutura tridimensional da proteína, tá? Então, olha lá, os diferentes níveis de organização pelos quais uma proteína pode passar. A estrutura primária é aquela estrutura que a proteína apresenta logo após a síntese dela no ribossomo, no citoplasma da célula, tá? Essa estrutura primária é uma estrutura filamentosa, ela é um filamento, ela é uma estrutura linear, ela tem um formato de uma linha, dada pela sequência de aminoácidos e as ligações peptídicas que unem esse aminoácido ao outro. A estrutura primária é importantíssima, porque se houver nela erros como troca ou substituição de um aminoácido para o outro, ou deixar de inserir um aminoácido, ou inserir um aminoácido a mais, todas as outras estruturas estarão corrompidas, comprometidas, e a função daquela proteína também. Então, essa estrutura primária é importantíssima, porque ela tem que ter corretamente os tipos de aminoácidos na sequência dos aminoácidos e no número de aminoácidos que são característicos para formar aquela proteína. Hoje nós vamos ver doenças em que a troca de um único aminoácido, substituição de um único aminoácido por outro, é capaz de gerar proteínas defeituosas, né? E que levam a prejuízo, né? Em alguma via metabólica do organismo, trazendo sérias consequências, tá? Saindo da estrutura primária, essa forma filamentosa ou linear da estrutura primária, ela é capaz de dobrar e enrolar sobre si mesmo, geralmente em um formato helicoidal, de hélice, tá? Que é a estrutura secundária. Essa estrutura secundária ela é gerada pelo quê, pessoal? A carbonila de um grupamento ácido carboxílico de um aminoácido, ela vai ficar aqui no oxigênio com uma carga parcialmente negativa, e o grupamento amino, né, do aminoácido com essa carga parcialmente positiva protonada, eles vão exercer uma atração entre si. Aqui parcialmente negativo e o grupamento amino parcialmente positivo, cargas elétricas de sinais contrários se atraem, e aí se forma
uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio entre esses átomos. E isso pode levar a uma dobra na molécula, tá? Então, você vai ter sempre entre um átomo de hidrogênio do grupamento amino de um aminoácido e a carbonila, né, de um aminoácido situado em um ponto diferente da cadeia da proteína, eles vão exercer uma atração entre si devido às cargas parcialmente positivas do hidrogênio e parcialmente negativa do oxigênio, e essa ligação ou ponte de hidrogênio, representada por essas linhas tracejadas, é o que promove uma atração entre esses grupamentos e leva a essa dobra, a esse enrolamento na molécula de proteína. E aí ela entra no que a gente chama de estrutura secundária, tá? Essa atração entre o oxigênio da carbonila e o hidrogênio do grupamento amino dos aminoácidos situados em diferentes pontos da molécula, em estrutura secundária, e também exercendo atração e repulsão com as moléculas de água no meio intracelular, isso vai levar e forçar a estrutura secundária a dobrar sobre si mesma. E essas várias dobras que ela sofre leva ela a adquirir uma estrutura em 3 dimensões no espaço, que é a estrutura terciária ou tridimensional. Nesse ponto, a proteína está apta a exercer a sua função. A estrutura terciária da proteína é a colação de grau dela, né? É a certidão, a declaração de conclusão de curso, e ela já está apta a exercer o seu ofício, para o qual ela foi produzida, tá? Algumas proteínas, não são todas, têm ainda a estrutura quaternária. A estrutura quaternária só é apresentada por aquelas proteínas que são formadas por mais de uma cadeia de aminoácidos. O que significa isso? Tem proteína que é tão grande, pessoal, que assim, se fosse para formar uma única cadeia de aminoácidos para aquela proteína, ela seria extremamente extensa. E teria um risco maior de inserir um aminoácido errado ou trocado, porque a cadeia ela é muito extensa, a cadeia ela é muito longa. Então, quando isso acontece, o DNA tem a informação genética para sintetizar as cadeias de aminoácidos separadamente. Então, às vezes, vamos supor, eu tenho 4 cadeias de aminoácidos para formar aquela proteína. Então, eu sintetizo 4 cadeias de aminoácidos que passam pela estrutura primária, secundária e terciária separadamente. Aí, o que é a estrutura quaternária? É a junção, é a união da estrutura terciária de todas as cadeias de aminoácidos que vão formar aquela proteína. Hoje eu vou mostrar uma proteína desse tipo para vocês, a hemoglobina. A proteína transportadora que está nos nossos glóbulos vermelhos, que dá cor vermelha ao sangue, né? Ela é formada por 4 cadeias de aminoácidos. Uma cadeia que a gente chama de cadeia alfa 1, alfa 2, cadeia beta 1 e beta 2. Então são 4 cadeias sintetizadas separadamente, que chegam até a estrutura terciária separadamente, e depois elas se unem na estrutura quaternária, numa molécula só, tá? E a hemoglobina tem uma região central lá, onde ela vai se acoplar ao oxigênio para transportar dos tecidos para os pulmões e o gás carbônico dos pulmões para os tecidos, porque a hemoglobina é uma proteína transportadora, né? Então, pessoal, aqui está explicado o que significa cada estrutura ou cada nível de organização. A estrutura primária ela é dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas. É extremamente importante porque a troca ou substituição, inserção ou a remoção de um aminoácido nessa proteína pode afetar por completo a função que ela venha a desempenhar, tá? A estrutura secundária, ela é quando essa estrutura primária, que é apenas linear, que é apenas um formato de filamento, passa a exercer atração entre o grupamento amino de um aminoácido e a carbonila de um outro aminoácido por meio do estabelecimento de ligações de hidrogênio, né? Ou pontes de hidrogênio. E aí ela pode adquirir uma estrutura helicodal como se fosse um fio de telefone antigo, né? Que é essa forma aqui. Então, o hidrogênio parcialmente positivo vai sempre atrair um oxigênio parcialmente negativo e vai estabelecer as pontes ou ligações de hidrogênio, tá? Essa estrutura secundária pode ser assim helicoidal,
que a gente chama de alfa-hélice, ou ela pode ter um formato de uma folha dobrada ou em zigue-zague, que a gente chama de beta preguiada, tá? Que também se estabelece pela formação das ligações ou pontes de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui. O que diferencia a alfa-hélice da beta preguiada, né? É porque na beta preguiada, assim como na alfa-hélice, o que se estabelece são as ligações de hidrogênio. Essa ligação é sempre entre o oxigênio da carbonila de um aminoácido e o hidrogênio do grupamento amino de outro. Olha lá, hidrogênio do grupamento amino de um aminoácido e a carbonila de uma outra molécula de aminoácido em um ponto diferente da cadeia, né? Na helicoidal, essa atração ela se forma entre radicais de aminoácidos situados em pontos diferentes da molécula, que levam a um grau de enrolamento e dobra em formato de hélice. Na beta preguiada, essa atração se estabelece de maneira paralela. E aí a molécula adquire um formato como se fosse uma folha preguiada, dobrada. Tá? Geralmente, as proteínas que têm estrutura secundária em alfa-hélice, elas são proteínas mais maleáveis, mais solúveis em água. É o caso da ovoalbumina, por exemplo, no ovo, né? E essas aqui, elas têm uma consistência mais rígida, que é o caso, por exemplo, da queratina, que está presente na unha, cabelos, na pele, tá? E quando você progride, né, com a formação de novas ligações de hidrogênio, também se estabelecendo sempre entre o oxigênio e o hidrogênio, de radicais de aminoácidos situados em pontos diferentes, e essas ligações de hidrogênio também exercendo atração e repulsão com as moléculas de água no meio, a estrutura secundária dobra sobre si mesma e ela entra em estrutura terciária, que é a forma tridimensional da proteína, que é importantíssima para que a proteína exerça sua função. Se a proteína não estiver em estrutura terciária, ela não tem a capacidade de exercer a função dela, tá? E a estrutura terciária a gente representa assim no plano, né? Porque o papel é bidimensional, não é tridimensional, como uma molécula assim. E quando ela tem mais de uma cadeia de aminoácidos, mais de uma cadeia polipeptídica, todas essas cadeias chegam até a estrutura terciária separada e a junção dessas estruturas terciárias das proteínas que tem mais de uma cadeia polipeptídica no espaço é a sua estrutura quaternária, tá? Então esse aqui é um resumo, pessoal, dos níveis de organização das proteínas. Ó, a união dos aminoácidos por meio de ligações peptídicas numa estrutura filamentosa ou linear é a estrutura primária da proteína. Essa estrutura primária ela é importantíssima para a função da proteína. Por quê? Porque é ela que é responsável pela sequência em que os aminoácidos estão unidos na proteína. Se eu inserir um aminoácido aqui em posição errada, ou deixar de inserir um, ou inserir um a mais, a função da proteína muito provavelmente já está comprometida, tá? Esses oxigênios da carbonila de um aminoácido com o átomo de hidrogênio do grupamento amino do aminoácido seguinte ou situado em um ponto diferente da molécula, passam a exercer atração entre si, porque o oxigênio é parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo, e isso, cargas elétricas de sinais contrárias tendem a se atrair e forma-se uma ligação ou ponte de hidrogênio entre eles. E essa estrutura, que era linear e filamentosa, ela dobra e enrola sobre si mesma. Ou em helicoidal, que é em alfa-hélice, ou se essas ligações se estabelecerem de maneira paralela, você tem o formato da folha, né, beta preguiada, como se fosse uma folha dobrada em zigue-zague. Bom, eu progrido nessa atração entre o átomo de hidrogênio e o oxigênio da carbonila de aminoácidos situados em pontos diferentes da estrutura secundária. Ocorre também a atração e repulsão dessas
átomos constituintes, né, do aminoácido com as moléculas de água do meio, e a estrutura secundária dobra e enrola sobre si mesma, chegando a uma estrutura terciária, em 3 dimensões no espaço. A proteína está pronta para exercer a sua função. Agora, aquelas que são formadas por mais de uma cadeia de aminoácidos, elas vão passar pelas 3 estruturas separadamente, e a união das estruturas terciárias das proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica é a estrutura quaternária. Mas isso só para aquelas que têm mais de uma cadeia, senão, na hora que chega na terciária, ela já está apta a exercer a sua função. Pessoal, a proteína pode perder a sua estrutura tridimensional? Sim. E a esse processo a gente chama de desnaturação da proteína. Se a estrutura terciária, professor, é fundamental para que a proteína exerça a sua função, se ela desnaturar, se ela perder a sua estrutura primária, ela perdeu a sua função? Sim, ela perdeu a sua função, tá? E aí, daquela dobra em 3 dimensões no espaço, ela volta para a estrutura primária, que é aquela forma filamentosa, linear, né? O que pode fazer isso, professor? Temperaturas muito elevadas, tá? O grau de acidez do meio pode levar à desnaturação de proteínas. Isso é representado, inclusive, né, pelos quadros febris, pela febre. Então, a febre, ela é um sinônimo de infecção. O seu sistema imune, as células do sistema imune trabalham melhor em temperaturas mais elevadas. Então, a febre é um mecanismo do organismo de conter a infecção, tá? Só que você tem medicamentos que vão diminuir e baixar essa febre, porque acima de 39, por exemplo, ela tem um risco. O aumento da temperatura, ele faz com que a colisão das partículas no corpo aumente. E essa colisão mais constante pelo aumento da temperatura, porque a temperatura aumenta o grau de agitação das partículas, pode fazer com que elas colidem de forma tão intensa que você vai quebrando aquelas ligações ou pontos de hidrogênio e a proteína não consegue manter a sua estrutura terciária. E entrando em estrutura primária, aquela proteína não exerce mais a função dela. E essa proteína pode ser um grupo que nós vamos estudar agora de proteínas, que são as enzimas. As enzimas são proteínas. E as enzimas catalisam reações metabólicas no organismo. E se aquela reação metabólica for uma reação metabólica muito importante para o organismo, aquela função pode ficar prejudicada naquele momento de febre. Por isso que é comum em febres muito elevadas ter convulsões, né? E tem que ter um controle da temperatura em virtude disso, tá? Um exemplo de como a temperatura desnatura a proteína pode ser visivelmente observada no cozimento do ovo. Então, o ovo tem uma proteína em estrutura tridimensional, que é a ovoalbumina, presente lá na clara, né? Na gema tem a lecitina também. E quando você submete o ovo a uma temperatura responsável pelo cozimento dele, o grau de colisão e agitação dessas partículas é tão grande que a proteína perde a sua forma tridimensional. E na forma filamentosa, na forma de uma linha, né, essas proteínas elas são capazes de se enrolar umas sobre as outras, e aí, daquela forma translúcida e mais fluida da proteína na sua forma tridimensional, ela adquire essa coloração branca, viscosa e de uma consistência mais sólida, né? Pessoal, então tem que ingerir o ovo cru para a proteína não perder a sua função? De novo, pessoal, nós nunca ingeremos uma proteína na sua forma tridimensional. Mesmo que a gente ingira ela sem estar desnaturada, a gente aproveita dela os aminoácidos, porque eles têm que ser digeridos para ter o tamanho molecular suficiente para atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Então, o importante é eu ingerir a proteína, independente da forma tridimensional ou primária. Por quê? Porque eu vou de toda forma digeri-la. Ela tem que estar na forma tridimensional ao que o meu organismo sintetizar e no interior das minhas células, não aquela que eu vou ingerir. Porque da proteína que eu ingiro, a única coisa que eu aproveito são os aminoácidos, que é a forma, né? O aumento da acidez do meio também é capaz de causar desnaturação de proteínas, tá? E isso é muito utilizado na produção de alguns laticínios, né? Não sei se já viram lá aqueles leites fermentados, né? Igual o Yakult, por exemplo, aqueles iogurtes que tem um sabor mais azedinho. É porque as bactérias, os lactobacilos, fermentam, né? O açúcar do leite, a lactose, em ácido lático. O ácido lático aumenta a acidez do meio
e a acidez é capaz de desnaturar as proteínas do leite, a caseína. E aí o leite fica com aquela gostinho mais azedo, né? Essa acidez também é capaz de desnaturar as proteínas do leite, a caseína. E assim como o ovo, né? O leite passa a ter uma consistência mais sólida, e é dessa forma que são produzidos alguns tipos de queijo, por exemplo, tá? Então a gente usa essa capacidade de desnaturar proteínas na produção de alguns produtos, né, de importância econômica para a população. Pessoal, nós temos, dentro do grupo de moléculas orgânicas, as mais abundantes são as proteínas, eu disse para vocês, né? Qual o composto mais abundante no nosso organismo? A água. Mas a água, ela é inorgânica. Dos compostos orgânicos, o mais abundante é a proteína. Você tem proteínas em todas as suas células, em todas as partes dela, tá? Então você tem proteínas transportadoras, como a hemoglobina, né, que transporta o oxigênio e o gás carbônico. Você tem as lipoproteínas, o tal do LDL e do HDL, que a gente chama de mau ou bom colesterol, que são proteínas que transportam esse colesterol. Você tem proteínas transportadoras na membrana. Você tem proteínas contráteis ou de motilidade, que são responsáveis pela contração do músculo, que é a quitina e a miosina. Você tem proteínas nutrientes e de armazenamento, como a ovoalbumina no ovo, a caseína no leite, né? Você tem proteínas estruturais, como é o caso da queratina, né? Que entra na constituição da unha, da pele, do cabelo. E tem um grupo especial de proteínas, que são as enzimas, que são as proteínas que nós vamos comentar nessa parte da aula agora, tá? Até então, pessoal, tem alguma parte aqui do conteúdo que não ficou compreendida e alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou tem alguma curiosidade? As enzimas, pessoal, são proteínas, por quê? Porque elas são formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então é uma proteína. Só que é uma proteína com uma função característica e particular desse grupo de proteínas. As enzimas, elas são capazes de catalisar reações químicas no nosso organismo. Então, as reações metabólicas, elas sempre vão ter moléculas, reagentes, que vão ser convertidas em um produto. Toda reação química, ela precisa, para acontecer e converter o reagente em um produto, de uma energia de ativação. E essa energia de ativação, por vezes, ela faz com que a reação aconteça num intervalo de tempo muito longo, o processo é muito moroso, é demorado, e isso seria incompatível com a vida. As enzimas, elas incrivelmente diminuem a energia de ativação das reações químicas, por isso que a gente fala que ela tem ação catalítica, elas são catalisadoras, fazendo com que aquela reação ocorra em um intervalo de tempo adequado para a obtenção daqueles produtos e que seja compatível com a vida. Então, todas as reações metabólicas no seu organismo de converter um reagente em um produto, ela é catalisada por algum tipo de enzima, tá? E, diferentemente das reações que acontecem em laboratório, as reações sintéticas, né? As reações catalisadas por enzimas, elas têm um alto rendimento e, ao final do processo, elas geram apenas o produto, sem gerar subprodutos, sem gerar artefatos. Numa síntese de laboratório, para você reagir determinadas moléculas e produzir, né, outras, geralmente você tem que purificar, você tem que separar esses subprodutos ou esses artefatos do seu produto final. E isso não acontece com as enzimas. Você obtém o produto final livre de qualquer outro tipo de subproduto ou artefato, tá? Pessoal, todas as reações metabólicas no seu organismo. A digestão, ela é promovida por enzimas digestórias, né? A própria respiração celular, que você
reage, né, o alimento com oxigênio para obter energia para realizar suas funções vitais é catalisado por enzima. A fotossíntese, né, em que a planta vai produzir alimento a partir de gás carbônico e água, é todo um processo regido por inúmeras enzimas. Então, você vai ter enzimas, a produção de melanina para a cor de cabelo, olhos, pele, é um processo que envolve o quê? Que envolve enzimas, tá? Então, a molécula do reagente sobre o qual a enzima vai atuar e converter em um produto, a gente chama de substrato, tá? E as enzimas são altamente específicas para o substrato sobre o qual ela age. Então, uma enzima que catalisa uma reação envolvendo um substrato, ela só irá catalisar reações envolvendo aquele substrato. Para cada tipo de substrato, eu vou ter que ter uma enzima diferente capaz de convertê-la em um produto, tá? Por quê, pessoal? Porque o substrato tem que se encaixar na enzima como se fosse uma chave na respectiva fechadura. Olha aqui. A molécula da enzima, quando ela chega naquela forma tridimensional, e por isso que a enzima, sendo uma proteína, ela não pode perder a forma tridimensional e ir para a estrutura primária, porque senão ela não vai ter um formato que se encaixe de forma complementar ao seu substrato, tá? Então, quando a enzima está na sua forma tridimensional, ela tem uma região chamada de sítio ativo ou sítio catalítico, no qual o substrato se encaixa como se fosse uma chave na respectiva fechadura. E esse encaixe é devido a quê? Devido à complementariedade entre a estrutura tridimensional do sítio ativo ou catalítico da enzima e do substrato, no qual ele se encaixa perfeitamente. Por isso que a enzima só é capaz de converter um substrato em um determinado produto. Um outro tipo de substrato, a molécula, a estrutura tridimensional dele é diferente, ele pode colidir aqui com a enzima, mas se não encaixar no sítio ativo, a reação não acontece, tá? Por exemplo, pessoal, a lactase, a enzima que digere a lactose, o açúcar do leite. A lactose é um açúcar formado por dois açúcares simples, glicose e galactose. Esse açúcar do leite, se você não digerir ele, se a lactase, que é a enzima que digere ele, não quebrar a lactose em glicose e galactose, você não consegue absorver esses nutrientes. E essa lactose lá no intestino, ela vai propiciar a proliferação de bactéria, vai fermentar essa lactose, aí vai produzir gases, desconforto intestinal, que é o caso dos indivíduos intolerantes à lactose. O que é um indivíduo intolerante à lactose? É um indivíduo que não produz lactase. Então, tá vendo? Todas as reações metabólicas no seu organismo envolvem a ação de uma enzima. A falta de uma enzima compromete uma função metabólica no seu organismo. Então, vamos supor lá que essa aqui seja a lactase e essa aqui é a lactose. O sítio ativo ou sítio catalítico da lactase vai ter uma forma tridimensional que vai ser complementar ao da lactose, promovendo um encaixe perfeito. Então, você tem a enzima e o substrato. O complexo enzima-substrato. Aí, o substrato ele é convertido em um produto. Aí aqui você já tem um complexo enzima-produto, que no caso da lactose seria glicose mais galactose. Aí o produto se desliga do sítio ativo ou catalítico da enzima e ela fica com o sítio ativo livre para catalisar uma reação envolvendo de novo o mesmo substrato, tá? Então, isso aqui é um tipo de exemplo, né, de reação metabólica envolvendo uma enzima. E para todas as outras reações metabólicas no seu organismo, a reação ela vai acontecer desta forma, tá? Até para a duplicação do seu material genético, você tem que ter enzima que faça, né, essa duplicação, tá? Nos indivíduos que são intolerantes à lactose, eles têm que ingerir lactase, né? Tem lá medicamentos contendo a lactase, se a pessoa for ingerir leite ou laticínio, seus derivados, né? Então, olha lá, pessoal, uma enzima, ela sempre terá, né, um sítio ativo ou catalítico com a estrutura tridimensional complementar à estrutura tridimensional do substrato, no qual ele se encaixa como se fosse uma chave na respectiva que a reação aconteça e o substrato é convertido em produto. O produto se desliga do sítio ativo, que fica livre para catalisar uma reação envolvendo o mesmo substrato.
com alto rendimento. Como eu disse para vocês, o substrato gera produtos, sem gerar subprodutos, sem gerar artefatos, diferente de síntese em laboratório, né? Então, é uma reação altamente, com rendimento altamente considerável. Então, de novo, só para demonstrar a importância dessa complementariedade entre o sítio catalítico e da enzima, né, e o seu respectivo substrato, no qual eles vão se encaixar, tá? Essas reações podem ser de degradar uma molécula em moléculas menores, pode ser ao contrário, de você pegar moléculas menores e sintetizar uma molécula maior, né? Então, você tem reações de degradação ou catabólicas, reações de síntese ou anabólicas, e as reações de bioconversão ou biotransformação, que é você transferir, né, átomos e grupamentos químicos de uma molécula para outra, que é esse caso aqui. Aqui a gente tem o ATP, trifosfato de adenosina, e aqui a glicose, ó, a glicose encaixou, e o trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina tem 3 grupamentos fosfato, ó, 1, 2, 3, tá? A glicose, para ela entrar na respiração celular, ela tem que estar fosfatada. A gente chama de glicose 6-fosfato. Então, tem que transferir um fosfato para ela. Então, essa enzima, geralmente a glicose 6-fosfato desidrogenase, vai pegar um grupamento fosfato e transferir para essa glicose, tá vendo? Aí ficou glicose 6-fosfato. E o que era ATP, trifosfato, virou ADP, difosfato, porque agora eu só tenho 2 átomos de fósforo, tá? As enzimas, pessoal, geralmente elas têm o nome derivado do substrato sobre o qual ela age, adaptado ao sufixo ase, tá? Então, as enzimas que atuam sobre lipídio é chamada de lipase, né? As enzimas que degradam a proteína, protease, que degrada ácido nucleico, nuclease, que degrada amido, amilase, degrada lactose, lactase, age sobre o oxigênio, oxigenases, e assim sucessivamente. Então, o sufixo ase geralmente identifica aquela molécula como sendo uma enzima, tá? Existem enzimas, pessoal, que você depende apenas dos resíduos de aminoácidos, dos aminoácidos unidos por ligações peptídicas, para que ela exerça sua ação catalítica. Entretanto, outras, além desses aminoácidos, a enzima sempre vai ter esses aminoácidos, porque ela é uma proteína. Ela vai requerer uma molécula adicional, que é o que a gente chama de cofator. Quando a enzima requer um cofator para que ela possa exercer a sua ação enzimática, tá? A parte proteica dessa enzima, ou seja, a parte só formada por aminoácidos, a gente chama de apoenzima. E quando ela está ligada ao cofator, ela é chamada de holoenzima. Então, holoenzima é o complexo formado pela enzima com o cofator, e a apoenzima é só a parte proteica, ou seja, é só a parte de aminoácidos daquela enzima. Assim fica mais fácil de entender. Ó. Tem enzimas que vão precisar apenas dos aminoácidos que a constituem para ela exercer a sua ação catalítica. Aquelas que precisam de um cofator, a parte proteica, que só tem aminoácidos, é chamada de apoenzima. Quando ela está ligada ao cofator, o complexo, né, enzima cofator, é chamado de holoenzima. Olha aqui que interessante, pessoal. Olha o formato tridimensional desse substrato e olha o sítio catalítico dessa enzima. Não tem um encaixe, como se fosse uma chave na respectiva fechadura. Por isso que às vezes ela necessita de um cofator para dar o encaixe ou o formato tridimensional perfeito e complementar ao do substrato, tá? Esse cofator pode ser um íon, um zinco, um magnésio, por exemplo. Por isso que o zinco é reações metabólicas do seu organismo. É porque ele é requerido como cofator por muitas enzimas, tá? Ou esse cofator pode não ser uma molécula inorgânica, um íon, um eletrólito, pode ser uma molécula orgânica. E geralmente essa molécula vai ser sempre uma vitamina, tá? E quando o cofator é uma molécula orgânica, ele é chamado de... Então, a maior parte das vitaminas no nosso corpo exerce a função de coenzima. São cofatores de moléculas enzimáticas e essenciais para algumas reações metabólicas. Nós vamos ter uma aula só de minerais e vitaminas. E a gente vai estudar os dois juntos, justamente porque são requeridos como cofatores para enzimas, tá?
Então, eu tenho a apoenzima, que é a parte apenas proteica ou os resíduos de aminoácidos da enzima. Quando está ligado a um cofator, é chamado de holoenzima. Quando esse cofator é uma molécula orgânica, ele tem um nome especial, que é coenzima. Aí a apoenzima com a coenzima vai formar a holoenzima. Então, a holoenzima ela pode ser formada da apoenzima com a coenzima ou da apoenzima com um cofator inorgânico, um mineral, um eletrólito, por exemplo. Tá? Existem casos, pessoal, em que a ação enzimática ela pode sofrer a inibição por agentes externos, tá? Por moléculas endógenas e inclusive por medicamentos, né? Existem medicamentos que vão exercer uma inibição enzimática, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, finasterida, que é usada para queda de cabelo. Tem uma enzima chamada de 5-alfa-redutase, que converte a testosterona em 5-dihidrotestosterona, que é um metabólito muito ativo da testosterona. E para homens que têm alopecia androgenética masculina, eles têm um receptor para 5-dihidrotestosterona no folículo piloso. E quando a 5-dihidrotestosterona se liga lá, o cabelo fica adelgado, fino, enfraquecido e cai, principalmente na parte superior da cabeça. Nas laterais até que não. A finasterida é uma inibidora enzimática, é uma molécula que vai ocupar o sítio catalítico da 5-alfa-redutase e impedir que a testosterona seja convertida em dihidrotestosterona. Sem ter essa conversão, não tem ligação aos folículos pilosos e você tende a diminuir esse enfraquecimento, esse adelgamento, esse afinamento do cabelo, tá? Dentre de inúmeros outros exemplos, só estou citando para contextualizar, tá? Essa inibição pode acontecer de duas formas, de forma competitiva ou não competitiva. Competitiva é quando a molécula se liga ao sítio ativo ou sítio catalítico da enzima, competindo por aquele sítio catalítico com o substrato, tá? A não competitiva, a molécula ela vai se ligar a uma outra região da enzima, que não seja o sítio catalítico, mas essa ligação desencadeia uma alteração conformacional na enzima e o seu sítio catalítico não mais tem um formato complementar ao do substrato. E aí o substrato não se liga e a reação enzimática não acontece. Olhem figuras que fica mais fácil de entender. Aqui está explicando cada uma, mas aqui fica mais claro. Então vejam bem, a enzima com o seu sítio catalítico complementar ao do seu substrato, aqui representado em verde. Então encaixou, a reação catalítica acontece, o substrato vai ser convertido em um produto. O que é um inibidor competitivo? É uma molécula que não é idêntica à forma tridimensional do substrato, mas alguma parte dessa molécula é suficientemente complementar ao sítio catalítico daquela enzima. Então aqui eu não vou converter essa molécula em um produto igual do substrato, porque elas não são moléculas idênticas. Mas o inibidor competitivo, ele tem um formato tridimensional que o permite pelo menos encaixar no sítio catalítico. E por isso que eu tenho uma inibição competitiva, porque a molécula, o inibidor, compete com o substrato pelo sítio ativo ou sítio catalítico. Olha lá, a enzima, o sítio catalítico com o substrato, que vai se encaixar aqui perfeitamente. O inibidor competitivo, ó, ele não tem um formato idêntico ao do substrato, mas ele é capaz de se ligar em um ponto lá do sítio catalítico que ocupa ele e impede que o substrato se ligue. E aí a ação enzimática ela foi inibida, porque não tem ligação ao substrato aqui. A não competitiva, a molécula do inibidor não vai no sítio ativo ou sítio catalítico da enzima. Ele se liga a uma outra região da enzima, só que essa interação induz a uma alteração conformacional na estrutura tridimensional do sítio ativo ou sítio catalítico, que passa a não mais ter um formato complementar ao do substrato. E aí não adianta o substrato colidir aqui, eles não se encaixam mais como uma chave na respectiva fechadura. Olha aqui, olha como que era o formato do sítio catalítico. Com a ligação do inibidor não competitivo, alterou a conformação tridimensional do sítio catalítico. O substrato não é capaz de se ligar, tá? Bom, pessoal, agora alguns exemplos de doenças
genéticas, né, herdadas de pais por mutações no material genético, que por vezes são geradas pela troca ou substituição de um único aminoácido na proteína, ou a não inserção de algum aminoácido, a inserção de algum aminoácido a mais. Aquela estrutura primária da proteína, pessoal, que nós estudamos, que é a sequência dos aminoácidos na proteína, é essencial para a sua função. É essencial para a sua atividade. Se eu trocar um aminoácido aqui, isso pode ser o suficiente para corromper a estrutura tridimensional da proteína. E quando que é que pode acontecer isso, gente? Quando o gene, quando a parte do material genético responsável pela informação genética que leva à síntese dessa proteína tiver sofrido uma mutação, tiver sofrido uma alteração, tá? Aí eu altero o aminoácido na proteína. Então, um exemplo desse tipo de doença é a anemia falciforme. Na anemia falciforme, quando você coleta o sangue do indivíduo e leva para o microscópio para fazer um hemograma, por exemplo, um hemograma de um indivíduo que não tem anemia falciforme, todos os seus glóbulos vermelhos ou hemácias têm esse formato de um disco bicôncavo. No caso dos indivíduos que têm anemia falciforme, algumas de suas hemácias têm um formato foicizado, daí falciforme, tá? Essa célula, pessoal, são os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, que tem no seu interior uma proteína, que é a hemoglobina, que dá cor vermelha ao sangue e que é responsável pelo transporte de gás oxigênio do pulmão para o tecido e gás carbônico do tecido para o pulmão. O que é que acontece, pessoal? Quando ocorre uma alteração ou substituição de um único aminoácido na molécula de proteína, isso é capaz de fazer com que essa hemoglobina se altere e force a hemácia ou eritrócito, que tem esse formato de um disco bicôncavo, a adquirir um formato foicizado. Por quê? A molécula de hemoglobina normal é essa aqui, ó. E a foice que leva a alteração na hemácia é essa outra. A gente chama de hemoglobina A normal e hemoglobina S, que é alterada. Então, olha lá, a hemoglobina é aquele exemplo que eu falei para vocês, ela chega na estrutura quaternária porque ela tem 4 cadeias polipeptídicas, que a união da estrutura tridimensional das 4 cadeias é a sua estrutura quaternária. Aqui ela está pronta para exercer a função. Olha lá onde o oxigênio e o gás carbônico vai se acoplar para ser transportado, né? Na cadeia beta 2, na sexta posição, o sexto aminoácido é ácido glutâmico. Existe uma mutação que leva à substituição do ácido glutâmico na sexta posição da cadeia beta 2 da hemoglobina por valina. Troca o aminoácido ácido glutâmico por valina. Qual que é o problema disso? O ácido glutâmico, ele é hidrofílico, ele tem alta afinidade pela água, e a hemoglobina está lá no citoplasma da hemácia, tá? E aí você tem lá uma solução aquosa de hemácias, né? Essa hemoglobina permite que essa hemácia tenha esse formato de um disco bicôncavo, que é altamente maleável, flexível, se amolda bem a capilares de menor calibre, tá? Agora, a valina, pessoal, ela é hidrofóbica, ela não gosta de água de maneira alguma. Então, ela tende a se esconder no interior da molécula, a molécula sofre uma torção, e com isso, ao invés de você ter uma solução aquosa de hemoglobinas, essas moléculas do aminoácido valina vão tender a interagir entre si, e você vai polimerizando essas moléculas de hemoglobina, que faz com que a hemácia venha a ter um formato foicizado. E nesse formato, a hemoglobina faz com que a hemácia seja altamente rígida, ela perde a sua elasticidade, então ela vai obstruir vasos de menor calibre, tá? Ela vai causar inchaço, dor, vermelhidão nos membros, por exemplo, tá? Olha lá, dor nas articulações, inchaço, vermelhidão em mãos e pés, sequestro de sangue no baço, o organismo vai ficar muito propício a infecções,
Porque, veja bem, qual que é a função dessa hemoglobina? Transportar oxigênio. O transporte de oxigênio está prejudicado no seu corpo. O oxigênio é a molécula que reage com o alimento para você obter energia. Então, todas as funções metabólicas no seu organismo que requerem energia ficam prejudicadas, inclusive o sistema imune. Por isso que você fica mais propenso a infecções, né? Você sequestra muito sangue no baço, porque por essa hemoglobina ser anormal, ela é degradada, ela tem uma média de vida menor do que a hemoglobina normal. E aí, gente, lá no fígado, a degradação de hemoglobinas converte ela em bilirrubina. E a bilirrubina é que dá aquela cor amarelada à pele, né? Já viu que algumas crianças têm icterícia, que é essa pele amarelada, e tem que tomar banho de luz, né? Isso aí não é porque a criança tem anemia falciforme, não. Às vezes isso acontece porque o sangue está passando por um processo de maturação, e aí às vezes degrada muita hemoglobina, tá? E aí toma o banho de luz porque a bilirrubina, ela é fotossensível, ela degrada na presença de luz. E aí você consegue eliminar ela do corpo, tá? Então, o indivíduo com anemia falciforme, ele tem que ter um acompanhamento médico constante, né? Todo e qualquer tipo de infecção ou doença, ela tende a ser mais grave, né? Nesses indivíduos. Curiosamente, com exceção da malária, tá? O plasmódio, o protozoário causador da malária, ele tem uma dificuldade quando as hemácias têm esse formato, tá? Mas as outras, as doenças tendem a ser mais graves nesses indivíduos. Ela é detectada pela triagem neonatal, pelo teste do pezinho. Então, desde bebê lá, a criança já tem um acompanhamento especial quando isso é detectado, né? Outra doença que o teste do pezinho detecta é a fenilcetonúria, né? O que é a fenilcetonúria? De novo, uma alteração em uma enzima no corpo. Aqui está explicado, deixa aqui fica mais fácil vocês entenderem. Então, pessoal, você ingere proteínas em alimentos diversos, né? E essas proteínas podem ter diferentes tipos de aminoácidos. Algum deles pode ter um aminoácido que a gente chama de fenilalanina. Essa fenilalanina, quando você ingere ela, tem uma enzima no seu corpo, que é a fenilalanina hidroxilase, que converte a fenilalanina em tirosina. Por quê? Porque a fenilalanina não pode acumular no seu corpo. Porque se ela se acumular, existem outras enzimas que vão converter fenilalanina em ácido pirúvico e ácido fenilpirúvico em fenol acético. E esse ácido, ele se acumula nos neurônios e interfere no desenvolvimento do sistema nervoso, levando a retardo mental. Então, não pode ter acúmulo de fenilalanina no seu corpo. Mas você ingeriu alguma proteína que tem um aminoácido fenilalanina, hora que entra em contato com a sua corrente sanguínea, essa enzima já converte ela num outro aminoácido, que é a tirosina, que é inofensivo, tá? O que acontece com os indivíduos que são fenilcetonúricos? Eles têm uma mutação no gene que leva à síntese dessa enzima. Eles não têm essa enzima. Então, esses indivíduos não podem ingerir fenilalanina. Principalmente quando bebês e crianças, para não dar esse grau de retardo mental. Por isso que todo alimento industrializado, disponibilizado em mercados, ele, se tiver fenilalanina, tem que vir lá. Atenção, fenilcetonúricos. Contém fenilalanina, tá? Assim como quem tem doença celíaca, né? Tem que vir lá. Atenção, celíacos. Esse alimento contém glúten, tá? É uma doença também detectada pela triagem neonatal ou pelo teste do pezinho. Outra alteração metabólica, uma condição genética, né, que também é gerada pela falta de uma enzima, pessoal, é o albinismo. O albinismo é a ausência de pigmentação nos olhos, cabelo e pele, tá? As pessoas podem ter pele morena, negra, branca, ainda assim elas têm melanina. O albinismo é a total ausência de melanina no corpo, o que torna o organismo muito vulnerável à radiação ultravioleta, tá? Nós temos um aminoácido chamado de tirosina, que por ação de uma enzima chamada de tirosinase, numa reação metabólica complexa, que não precisa se preocupar com isso, o importante é que a tirosina, que é um aminoácido, olha lá o grupamento amino e o grupamento
ácido carboxílico, né? Por ação de uma enzima que é a tirosinase, vai converter a tirosina em melanina. De dois tipos, ou eumelanina ou feomelanina, tá? Os indivíduos de pele mais morena ou negra têm mais eumelanina. Indivíduos loiros ou de pele mais clara, feomelanina. Porque a feomelanina ela tem uma cor mais castanha, ou desculpa, uma cor mais amarelada avermelhada. A eumelanina é uma cor mais castanha, marrom a enegrecida, tá? Isso depende do seu material genético, que determina se produzir mais uma ou outra. Mas você tem melanina. O albinismo é a ausência de melanina. Então, são aqueles indivíduos em que a pele é rosada, que é apenas um reflexo da coloração dos seus vasos sanguíneos. A pupila também é rosada porque não tem melanina, então é só um reflexo dos vasos sanguíneos. O cabelo é um cabelo louro, palha, né? E isso está presente no reino animal como um todo. Tem inúmeros animais que são albinos, né? São aqueles que têm total ausência de pigmentação e que dá a cor à pele, cabelos e aos olhos também, né? Esses indivíduos são muito propensos a câncer de pele, porque a melanina é um fator de proteção natural do corpo, né? O bronzeamento nada mais é do que um mecanismo do seu corpo de responder a uma exposição solar intensa. E aí, o que é que o organismo entende? Se eu estou expondo de uma maneira mais intensa a radiação ultravioleta, eu tenho que produzir mais melanina para proteger da ação mutagênica desse espectro da radiação solar. Porque a radiação ultravioleta é muito prejudicial, né? O Sol tem radiação UV, infravermelho, que é responsável pelo calor, e a luz visível, né? A radiação infravermelha e a visível, elas são menos prejudiciais. Agora, a radiação UVA é bastante prejudicial e é a principal responsável, né? Por câncer de pele e pelo envelhecimento precoce. Daí a importância do uso dos filtros solares, né? Dúvidas, questionamentos, perguntas, curiosidades? Professor, Hum. o albino tem que ser totalmente branco ou tem gente que tem metade branco, né? Aí então é considerado também albino? Aí, no caso, você não está falando daqueles indivíduos que têm regiões despigmentadas do corpo, que seria o vitiligo? É. Aí o vitiligo não albinismo, tá? O albinismo é a total ausência de produção de melanina no corpo todo, desde o nascimento daquele indivíduo, tá? O vitiligo, por causas desconhecidas, mas já se tem uma ligação principalmente a fatores emocionais ou uma predisposição genética, o indivíduo deixa de ter pigmentação, deixa de produzir melanina em algumas partes do corpo, mas em outras ele tem. O albinismo, ele não tem melanina em nenhuma parte do corpo, tá? E aí, para o vitiligo, geralmente você utiliza algumas pomadinhas à base de extratos de planta rica em furancomarinas, que é fototóxica. As furancomarinas estão no limão, por exemplo. Se você passar limão na pele e ir para o sol, não mancha, essas furancomarinas que são fototóxicas, o bergapteno, por exemplo, que está no fígado, no limão, na mamacadela, quando preparados na forma de medicamento, de pomadas, você passa e vai para o sol. E aí aquelas regiões em exposição à luz solar tendem a se repigmentar. É um paliativo, melhora o efeito estético, né? E dependendo do grau de comprometimento, porque aí é muito variável de indivíduo para indivíduo. Se for em algumas poucas regiões, você consegue repigmentar aquele local por meio desse tratamento. Mas não, assim, o vitiligo ainda não tem uma causa determinada. Eles associam muito, igual a psoríase, né? Com a questão emocional, tem uma predisposição genética ou herdada hereditariamente, mas ainda não está muito bem definido isso. Mas vitiligo não é albinismo, tá? Porque o vitiligo você tem regiões da pele com melanina normalmente. No albino você não tem região nenhuma. Mais alguma pergunta, pessoal?
Professor, sobre aquele questionário, aquelas perguntas que você mostrou pra gente semana passada, aí agora já pode começar a fazer? Não agora, tipo, agora, tipo, a partir de hoje. Ah, tá. Pessoal, eu vou finalizar então a gravação da aula, para não ficar muito extensa, porque senão o download fica bem pesado. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas atividades e de algumas postagens lá do AVA também, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a nossa aula de quarta-feira que vem.